Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marco Fontana, sou colega de vocês, aluno da turma 155, e hoje eu vou falar sobre esse assunto que são testes diagnósticos. Espero poder contribuir com vocês, orientar um pouco melhor sobre esses estudos, e a qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo ou com outros monitores. Nós estaremos à disposição para poder sempre ajudá-los no que for possível, no que for preciso. Certo? Nesse primeiro momento, esses conceitos eles podem estar um pouco perdidos na cabeça de vocês, um pouco confusos, e o objetivo dessa aula complementar é justamente tentar deixar isso mais organizado, com conceitos melhor definidos na cabeça de vocês, para que vocês possam compreender sobre esse assunto, certo? Para mostrar a importância desse tema, eu trouxe aqui algumas questões de residência, vou deixar alguns segundos para que vocês pausem, e antes de estudarem esse assunto aqui junto comigo, vocês tentem entender sobre esse assunto, ver como isso está na cabeça de vocês. Então temos aqui questões da USP, do PSU e da Unicamp. Trouxe esses exemplos de provas atuais para mostrar que esse é um tema muito frequente nas provas, então isso mostra que é um tema extremamente relevante, não só para quem deseja seguir para a área acadêmica, de pesquisa, mas também para quem deseja seguir como qualquer profissional que lida com a área assistencial mesmo. Então, para uma prova de residência é um tema muito frequente e muito importante. Certo. Então, a primeira organização, colocando conceitos em caixinhas separados na nossa cabeça e organizado, a gente vai começar dividindo sobre o que é probabilidade a priori e probabilidade a posteriori de cada teste. O que eu quero que vocês guardem como um conceito fundamental é que probabilidade a priori, como o próprio nome já diz, ele é uma informação que já vem fornecida e é inerente ao próprio teste. Então, normalmente vai ser uma informação já fornecida pelo próprio fabricante daquele teste. Isso vai ter a ver com sensibilidade, com especificidade, consequentemente com a acurácia e com a precisão daquele teste. Ou seja, são propriedades inerentes àquele teste. Por outro lado, a probabilidade a posteriori é uma probabilidade que ela é dependente de outras variáveis, como, por exemplo, a prevalência da doença na população. Então, quando a gente pensa em probabilidade a priori, a gente pensa sobre a qualidade daquele teste. De antemão, sem saber em qual paciente eu vou aplicar aquele teste, em qual contexto. Eu sei se aquele é um bom teste, se é um teste sensível, se é um teste específico, em qual contexto que eu vou aplicá-lo, porque eu sei as propriedades dele. Por outro lado, se eu recebo um paciente que ele já tem o resultado de um teste ou positivo ou negativo, eu preciso de pensar em probabilidade a posteriori. Eu já tenho o resultado daquele teste, então esse é o momento posterior à aplicação daquele teste. E agora, esse paciente ele tem um resultado positivo ou ele tem um resultado negativo. Eu posso dizer com certeza que ele tem ou não tem a doença? Isso tem muito a ver com probabilidade a posteriori e envolve um raciocínio muito criterioso para poder saber lidar com essas variáveis. Beleza, então vamos começar agora falando sobre sensibilidade. Todo momento eu vou voltar sempre com esse quadrinho para que eu possa correlacionar os conceitos mais abstratos, mais subjetivos, com a forma mais objetiva, matemática desses conceitos. Então esse quadro ele ilustra muito bem isso. E aqui embaixo eu tenho a representação com a fórmula matemática, que a sensibilidade ela seria o A desse quadrinho, que é o verdadeiro positivo, dividido por A mais C, que é o verdadeiro positivo representado pelo A, e o C pelo falso negativo. Percebam que na referência superior, a gente tem verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. O que me diz se aquele resultado ele é um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo? Eu preciso de ter uma boa referência para poder dizer sobre isso. Portanto, aqui a gente utiliza de testes consagrados, de testes que a gente chama de padrão ouro para poder diagnosticar uma doença. Muitas vezes esses testes eles não são aplicáveis na população como um todo. Então às vezes a gente pode ter um método que ele é muito caro para se aplicar na população, ou às vezes temos um teste que é muito incômodo para o paciente, ou que pode trazer potenciais danos ao paciente. Então vamos ver como seria isso na prática. Temos aqui esse exemplo que avalia os pacientes doentes, ou seja, nesse quadrado da esquerda nós temos apenas os pacientes doentes, e no quadrado da direita nós temos marcado em vermelho os pacientes que foram identificados pelo teste índice, ou seja, o teste que a gente está investigando, aquele teste que a gente está querendo saber. Esse teste ele pode ser um bom método para poder identificar pacientes doentes, ou seja, então a gente está usando um outro teste como referência que ele já me deu esse quadrado da esquerda. Olha, esses são os pacientes doentes.
quantos deles são identificados por esse outro teste que a gente está querendo fornecer para o mercado. Então esse outro teste ele vai me mostrar esse quadrado da direita. Olha, ele me mostrou alguns que deram realmente positivo, mas teve outros que deram negativo. Opa, isso é um problema, a gente tem uma perda de sensibilidade. Alguns pacientes eles eram verdadeiramente positivos, porém no teste eles saíram como falsos negativos. Percebam que aqui a gente tem esse problema de sensibilidade do teste. É justamente essa que é a informação da sensibilidade. Quando você vê um teste com um resultado informando sobre a sensibilidade dele, ele está mostrando quanto que ele detectou de pacientes doentes em relação ao teste considerado padrão ouro. Vamos falar agora sobre especificidade. Temos novamente esse quadro mostrando as mesmas letras em cada posição, porém aqui nós vamos usar os resultados negativos. A gente quer saber com especificidade se um resultado que ele veio negativo, ele é confiável, ele é verdadeiramente negativo. Então a especificidade ela é dada por D, que é o verdadeiro negativo, sobre B mais D, que é um falso positivo, ou seja, ele deu positivo, mas na verdade ele é negativo, somado com o verdadeiro negativo. Ou seja, quantos são os verdadeiros negativos dentre o espaço amostral de negativos dado pelo teste padrão ouro? Em outras palavras, o padrão ouro me deu esse grupo de pacientes, olha, todos esses são negativos. Aplique esse teste neles e vamos ver quantos deles vão dar negativos e porventura vão aparecer aí no meio alguns que vão dar positivos, ou seja, você está perdendo a especificidade desse teste, ele está dando positivo num grupo que a gente sabe que é negativo. Beleza, então aqui só representando melhor esse grupo, temos esse quadradinho da esquerda, que seria já fornecido o grupo de pacientes não doentes, testados pelo teste padrão ouro, e aqui nós vamos ter quantos desses pacientes que foram diagnosticados como doentes marcados em vermelho, ou seja, realmente a maior parte deles deu negativo, mas esse teste falhou em 2 pessoas, teve 2 aí que foram mostradas como positivos, isso é uma falha do teste, ou seja, ele está perdendo em especificidade. Percebam que até esse momento eu só falei de propriedades do próprio teste. Aqui agora a gente tem uma outra representação sobre essa mesma informação. Eu não coloquei nem referências, nem no eixo X, nem no eixo Y, porque isso aqui é apenas um demonstrativo de uma informação que pode ser válida para um diagnóstico de hipertensão arterial, um diagnóstico de diabetes. Então tentem imaginar isso aqui junto comigo. Pensem que no eixo X a gente tem a distribuição ou de níveis pressóricos, e aí você pode ter quantidades de pacientes que tiveram aquela pressão no eixo Y. Então percebam que até um determinado ponto você só tem pacientes verdes, a partir de um determinado ponto você tem pacientes verdes e azuis, e a partir de um outro ponto você só tem pacientes azuis. Considerando que os pacientes verdes são os pacientes saudáveis, não hipertensos, e os pacientes azuis são os pacientes doentes, os pacientes hipertensos. Como eu disse, isso pode ser válido para outras doenças, como a própria diabetes, por exemplo. Então vamos seguir nesse exemplo da hipertensão. A gente pode perceber que há, marcado por esse quadrado vermelho, um ponto de interseção entre essas duas curvas. Se você colocar um referencial para determinar pacientes doentes antes dessa confusão, dessa mistura de barras verdes com azuis, você poderia ter uma sensibilidade muito alta. Ou seja, a partir do vermelho seria o seu referencial, vamos supor que ele seja 100 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. A partir desse valor, você considera esses pacientes como hipertensos. Perceba que você vai pegar todos os pacientes hipertensos. Pessoal, esse valor que eu dei de 100 milímetros de mercúrio é apenas um valor hipotético, tá? Só para poder exemplificar para vocês. Então perceba que você pegaria todos os pacientes hipertensos, ou seja, você tem um teste 100% sensível. Mas vamos pensar sobre a especificidade desse teste, e aqui que a gente começa a pegar os detalhes dessa questão. Perceber que não é tão simples tentar elevar a sensibilidade, especificidade. Muitas vezes é uma balança que, se você pesa mais para um lado, ela perde para o outro lado. Então, se você tem um máximo de sensibilidade, você perde em especificidade. Por quê? Você tem pacientes verdes ali que vão ser diagnosticados como hipertensos, sendo que na verdade eles não são. Então você perde muito sobre especificidade. Pelo contrário, se você pegasse um valor de referência após o quadrado vermelho, para a direita do quadrado vermelho, você pegaria apenas pacientes azuis, ou seja, acima dessa marca você só tem pacientes azuis, então eu vou determinar esse limiar como sendo meu valor de referência.
Acima dele você só pega pacientes azuis, ou seja, você só pega pacientes doentes. Então você tem 100% de especificidade. Supondo que esse valor seja de 230, outro valor hipotético, 230 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Se você adotar esse referencial, você pode ter 100% de especificidade, você vai pegar apenas os pacientes doentes, ou seja, apenas os pacientes hipertensos, porém você perde muito em sensibilidade, porque percebam que tem a maior parte, inclusive, percebam essa grande barrinha azul, ela está atrás do quadrado vermelho, ou seja, você está perdendo um número muito grande de pacientes que são pacientes de risco para desenvolver as complicações da hipertensão, por isso eles deveriam ser considerados como pacientes hipertensos, e o seu teste, como ele é muito específico, ele deixou de ter essa sensibilidade a ponto de pegar esses pacientes que tinham níveis pressóricos um pouco mais baixos do que esse limiar que você colocou, mas eles têm o potencial aumentar de desenvolver as complicações da hipertensão. Com isso chegamos no terceiro tópico, que é sobre a acurácia, ainda falando sobre propriedades mesmo do próprio exame. E sobre a acurácia a gente volta de novo nesse quadrinho. Percebam que aqui a gente está usando no numerador os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, ou seja, esse valor dividido por todos os quadrados, ou seja, a gente está querendo saber quais são os resultados verdadeiros desse teste, o quanto ele nos traz resultados verdadeiros em relação ao padrão ouro. Ou seja, a acurácia é uma informação muito importante sobre um teste. Ela vai nos dizer sobre a qualidade desse teste. Ela une informações tanto sobre sensibilidade quanto especificidade e nos diz sobre a qualidade desse teste quando aplicado na população. E agora, falando por último sobre as qualidades do teste, as qualidades inerentes ao teste, a gente pode falar sobre a precisão. A precisão, ela é na verdade a reprodutibilidade desse teste. Perceba que aqui eu ilustrei como sendo T1 igual a T2, que é igual a T3, ou seja, se você repetir ensaios clínicos aplicando esse teste, ele dará resultados semelhantes, porque ele é um teste reprodutivo. Isso mostra sobre a precisão daquele teste e sempre trazer resultados semelhantes quando aplicado sobre espaços amostrais semelhantes. Falando agora sobre probabilidade a posteriori, vamos falar sobre valores preditivos positivos e valores preditivos negativos. Fiquem comigo só mais um pouquinho que já está quase acabando e esse ponto é crucial. Vamos entender então essa fórmula matemática. Temos VPP, ou seja, valor preditivo positivo igual a sobre A mais B. Percebam que essa fórmula é diferente sobre a fórmula da sensibilidade, que também tinha o A no numerador, porém no denominador era A mais C. Aqui nesse momento nós temos A mais B no denominador. Por quê? A gente está pegando as informações apenas dos pacientes que tiveram resultado positivo no teste INDEX, o teste que a gente está testando. Percebam que nesse caso, o que a gente está querendo separar nesses grupos? A gente quer saber quanto dos indivíduos que tiveram um teste positivo pelo teste INDEX, que é o teste que a gente está testando, não é pelo padrão ouro, mas sim pelo teste que a gente está oferecendo. Então a gente aplicou esse teste no paciente. A gente está lidando com a informação a posteriori. Quanto desses pacientes são verdadeiramente positivos? Porque alguns deles, mesmo tendo os testes positivos, eles podem ser negativos em relação ao padrão ouro. O padrão ouro testou esses pacientes como negativos, mas o teste índice está dizendo que eles são positivos. E aqui a gente está de novo avaliando essa falha do exame, tendo uma informação preditora, que é o teste positivo. Então, valor preditivo positivo, o que esse preditivo significa? Você tem uma informação preditora, você tem um teste positivo. Certo, dizendo em outras palavras, temos aqui à esquerda um quadrinho de pacientes testados positivos pelo teste índice, ou seja, o teste que a gente está oferecendo para a população, que não é o teste padrão ouro, mais uma vez dizendo. Então esse teste, ele nos deu todos esses pacientes como vermelhos, ou seja, são pacientes testados como positivo. Porém, a gente está investigando quantos desses pacientes são verdadeiramente vermelhos, agora comparando com o padrão ouro. E aí a gente tem que apenas alguns deles mantêm sendo vermelho e outros passam a ser representados de preto. Por quê? Esses pacientes não são verdadeiramente positivos. E falando agora sobre o valor preditivo negativo, temos a seguinte fórmula. VPN, valor preditivo negativo, é igual a D, que são os verdadeiros negativos, dividido por C mais D. Ou seja, os pacientes todos que tiveram resultado negativo, porém alguns deles são falsos negativos, eles na verdade deveriam ter o resultado como positivo, mas o teste falhou nele. Esse teste ele teve um resultado negativo para todos esses pacientes, como representados no quadrinho à esquerda, mas alguns deles eram na verdade positivos e foram diagnosticados como negativos nesse teste.
Ou seja, esse teste nos entregou uma informação que ela também não estava de 100% correta. Para finalizar, vamos falar sobre curva ROC. Curva ROC é também um outro tema importante que engloba muito disso tudo que a gente discutiu. Eu vou só passar rapidamente por esse assunto para ficar com um conceito sedimentado para vocês. Curva ROC ela é uma curva que mostra no eixo Y a sensibilidade e no eixo X menos a especificidade. Por que ela inventa essa confusão de fazer menos a especificidade? É justamente para poder unir em um ponto os valores máximos de sensibilidade e de especificidade. Percebam que, se aqui eu representar um eixo Y com valores crescentes de sensibilidade, se eu representasse aqui um eixo X com a especificidade normal, ela teria o seu valor máximo nesse sentido. Porém, se a gente estabelece que o eixo X terá menos a especificidade, esse valor máximo ele passa a chegar ao encontro do valor máximo de Y também, ou seja, a gente cria um vértice nesse gráfico que representa o valor máximo de sensibilidade e especificidade. Com isso, a gente consegue observar nas curvas o quanto elas aproximam desses valores e o quanto elas mantêm de área sobre a curva. Essa área nos diz sobre acurácia. Essa eu acho que é a informação mais importante que vocês precisam gravar sobre esse gráfico. Ou seja, a área sob a curva nos mostra sobre a acurácia daquele teste. Isso é razoavelmente intuitivo de se pensar. Se a acurácia considera lá o A mais o D, que são os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, sobre todos os resultados, a gente já tende a pensar que ele está nos dizendo sobre a qualidade do teste, como eu disse, né? E aqui, basicamente, um conceito qualitativo seria comparar essas três curvas e ver que a curva de 0,5 é a curva que se assemelha a um teste inútil, a um teste que tem 50% de chance de dar positivo ou dar negativo. E à medida que a gente vai aumentando, a gente tem testes com acurácia melhor. E o que a gente tenta alcançar é justamente um teste que mais se aproxime desse vértice, que é um teste que vai ter alta sensibilidade e alta especificidade, que é justamente o que a gente busca. A gente quer essas qualidades próprias do teste para a gente ter um teste de alta qualidade. Para finalizar, temos aqui uma última questão para vocês também realizarem. Espero que agora vocês tenham esses conceitos mais organizados na cabeça de vocês. E como eu disse, eu reforço que a qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou entrar em contato com qualquer dos monitores que eu tenho certeza que estarão todos muito solícitos a ajudar vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e sucesso para vocês. Tchau!